Curso de Interpretação da NBR ISO 14001, versão 2015, Sistemas de Gestão Ambiental, Módulo 4. Neste módulo 4, vamos considerar requisito 8. Operação: planejar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos de produtos e serviços, projeto e desenvolvimento, fornecedores externos, produção e fornecimento de serviços, liberação de produtos e serviços, saídas não conformes. O requisito 8 da NBR ISO 14001-2015 é considerado uma das cláusulas mais críticas. Esta seção abrange planejamento e controle operacional e preparação em resposta a emergências. O planejamento e o controle operacionais são o coração de um planejamento eficaz do SGA. Devido ao fato de que esse requisito é crucial, é necessário concluir todas as precauções para definir e implementar controles. O controle operacional dependerá das atividades da organização, obrigações legais e também controles operacionais significativos. Quando uma organização está estabelecendo seu SGA, ela deve construir um plano que assuma a total responsabilidade operacional por seus aspectos ambientais. 8. Operação 8.1. Planejamento e controle operacional. A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários para atender aos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental, e implementar as ações identificadas no 6.1 e 6.2. Ao estabelecer critérios operacionais para os processos, implementar controle de processos, de acordo com os critérios operacionais. Nota: os controles podem incluir controles de engenharia e procedimentos. Os controles podem ser implementados seguindo uma hierarquia, por exemplo, eliminação, substituição, administrativa, e podem ser usados individualmente ou em conjunto. 8.1. Planejamento e controle operacional. Continuação: processo, almoxarifado, entrada, embalagens de papelão, condição de operação, normal, aspecto, geração de resíduo sólido, legislação específica, Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305, de 2/8/10, Resolução CONAMA nº 313, Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, Impacto, Consumo de Árvores, Preocupações Ambientais, Severidade, 2, Média, Abrangência, 1, Local, Frequência, 3, Frequente, Produto, 6, Controles, 1, Redução, 2, Reciclagem. 8.1. Planejamento e controle operacional. Continuação: Resolução CONAMA nº 275/2001, REUSE, Reduz e Recicle, Programa 3Rs, Resíduos gerados, devem ser armazenados de acordo com as identificações nestes slides: verde, resíduo, vidro, embalagem de vidro, garrafas, refrigerantes, bebidas, copos de vidro, lâmpadas e etc. Amarelo, resíduo, metal, latas de refrigerantes, chumbo, pregos e parafusos, aço, grampos, gripes e chaves e etc. Azul, resíduo, papel, papel branco e reciclável, papelão, revistas, cadernos, livros e etc. Vermelho, resíduo, plástico, garrafas PET, embalagens de plástico, copos de plásticos, sacolas, plásticos de pastas e etc. Cinza, resíduo, lixo comum, óleo de cozinha, embalagem de papel A4 e copos descartáveis e isopor, embalagem de leites e sucos, embalagem de biscoitos, salgados e outros. 8.1. Planejamento e controle operacional. Continuação: decomposição de materiais pela natureza, jornais de 2 a 6 semanas, embalagens de papel de 1 a 4 meses, casca de frutas até 3 meses, guardanapos de papel até 3 meses, pontas de cigarro 2 anos, fósforo 2 anos, chiclete 5 anos, filtros de cigarro 5 anos, latas de aço 10 anos, nylon de 30 a 40 anos, embalagens longa-vida, alumínio, até 100 anos, embalagens PET mais de 100 anos, copos plásticos de 200 a 450 anos, latas de alumínio de 100 a 500 anos, tampas de garrafas de 100 a 500 anos,
pilhas de 100 a 500 anos, metais cerca de 450 anos, plásticos até 450 anos. Planejamento e controle operacional. Continuação. Consumo manual de uma pessoa. 2 árvores gastas com papel. 90 latas de bebidas. 45 quilos de plásticos. 107 garrafas ou frascos de vidros. 10 vezes seu próprio peso em refúgio doméstico. Planejamento e controle operacional. Continuação. A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados. O tipo e extensão do controle ou da influência a serem aplicados a esse processo ou esse devem ser definidos dentro do sistema de gestão ambiental. Planejamento e controle operacional. Continuação. Coerentemente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização deve a. Estabelecer controles, como apropriado, para assegurar que os requisitos ambientais sejam tratados no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida. B. Determinar seus requisitos ambientais para a aquisição de produtos e serviços, como apropriado. C. Comunicar seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos, incluindo contratados. D. Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou entrega, o uso, tratamento pós-uso e disposição final de seus produtos e serviços. A organização deve manter informação documentada na extensão necessária, para ter confiança de que os processos sejam realizados conforme planejados. Se precisássemos resumir toda a ISO 14001 em uma única expressão, seria ciclo PDCA. A norma cita esse ciclo que representa a repetição constante das etapas planejar, plan, executar, do, checar, check, e agir. Action. Ele pode ser aplicado para controlar e melhorar qualquer processo. Exemplo: imagine um campeonato de futebol, composto por diversos jogos, confrontos com diferentes times com diferentes características. Antes de iniciar o campeonato, o time é treinado e algumas estratégias são definidas, mas como diz o ditado, treino é treino e jogo é jogo. Só depois que os confrontos iniciam é que podemos ver a execução do planejamento. Provavelmente, nem tudo funcionará como esperado. Então o técnico deve verificar o que funcionou e o que não funcionou e determinar novas estratégias. Se ele repetir essa análise a cada jogo, ele estará rodando o ciclo PDCA. As organizações devem planejar e controlar suas operações, com o objetivo de entregar o que é planejado e prometido. E quando houver mudanças, elas também devem ser planejadas e controladas. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização planeje seus processos, implemente o planejamento e controle o funcionamento do processo. Todas essas etapas são importantes. Realizar apenas uma ou duas delas representa uma perda para a organização. Há organizações que não planejam nada, executam do jeito que dá. Há outras que têm planejamento apenas para inglês ver, muito bonito no papel, mas que não representam a realidade. A norma quer que a organização passe por todas essas etapas, otimizando continuamente seus processos. Além disso, a norma quer que a organização controle as mudanças que porventura acontecerem no processo, analise as consequências delas e tome as medidas necessárias para minimizar possíveis efeitos negativos. A organização também precisa se certificar que os processos terceirizados são controlados, pois o resultado desses é interesse da organização. Dessa forma, a organização estará acompanhando os processos que compõem sua produção ou prestação de serviço, poderá verificar se estão de acordo com o planejado e se não estiverem, tomará providências necessárias para corrigir o andamento do processo. O que a norma quer é que a organização não se preocupe apenas em produzir, mas também em controlar seus processos, como atender à norma. Para o processo de planejamento, implementação e controle dos processos, a norma cita alguns itens que devem ser considerados. Por exemplo, determinar os requisitos para os produtos e serviços. A organização precisa ter bem definido quais características seu produto ou serviço precisa ter, o que ela está se comprometendo a entregar ao cliente. Isso funcionará como a bússola dos processos.
Estabelecer critérios para aceitação de produtos e serviços. É importante existir uma referência do que é aceitável. Em algumas situações certas variações serão aceitáveis, em outras não. Isso irá variar de acordo com o produto ou serviço. Determinar os recursos necessários para alcançar conformidade com os requisitos do produto e serviço. Os recursos necessários irão variar de acordo com as características do produto ou serviço. É importante que isso seja bem definido, pois algumas características estarão diretamente ligadas à utilização de equipamentos adequados. Por exemplo, para lixar uma pedra de granito não utilizamos a mesma ferramenta utilizada para lixar uma parede de concreto. Implementar controle de processos de acordo com critérios. Além de estabelecer os critérios, precisamos utilizá-los. Algum momento deve ser verificado se o produto ou serviço está atendendo o estabelecido. Determinar e conservar informação documentada na extensão necessária. A forma mais fácil de comprovar que o planejamento está sendo seguido, que os processos estão sendo controlados e que os produtos e serviços estão atendendo os critérios estabelecidos é arquivando documentação sobre isso. Isso pode ser feito através de checklists, relatórios, análises críticas etc. A organização também precisa controlar mudanças planejadas e no caso delas não serem intencionais. A organização deve avaliar as consequências da mudança. Isso pode ser feito criando procedimentos específicos para planejar, avaliar e controlar mudanças, como por exemplo, o preenchimento de algum formulário específico. Além disso, a organização precisa assegurar que os processos terceirizados são controlados. Uma forma de atender esse item é exigir que os terceirizados sejam certificados na ISO 14001. Preparação e resposta a emergências. A organização deve estabelecer, implementar e manter o S-processo S necessário S para preparar-se e responder a potenciais situações de emergência identificadas em 6.1.1. A organização deve a. Preparar-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos de situações de emergência. B. Responder às situações de emergência reais. C. Tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências decorrentes de situações de emergência, apropriadas à magnitude da emergência e ao potencial impacto ambiental. D. Testar periodicamente as ações de resposta planejadas, onde viável. Preparação e resposta a emergências. Continuação. I. Periodicamente. Analisar criticamente e analisar os processos e as ações de resposta planejadas, em particular após a ocorrência de F. Situações de emergência ou testes. F. Prover informações pertinentes e treinamentos relacionados com a preparação e resposta a emergências, como apropriado, para as partes interessadas pertinentes, incluindo as pessoas que realizam trabalhos sob seu controle. A organização deve manter informação documentada na extensão necessária para ter confiança de que os processos sejam realizados conforme planejados. Preparação e resposta a emergências. Continuação. Plano de emergência para incêndio. Observe com atenção o conteúdo, neste slide. Chegamos ao final do módulo 4. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 5, ok?